Salve, rapaziada, sejam bem-vindos a mais um giro de notícias do nosso Vascão. Mais uma vez gravando aqui do lado de fora, né, gravando na rua, mas como sempre, o importante é trazer notícia, trazer informação, e hoje é um dia muito especial, né, hoje é meu aniversário, completando aí 41 anos de idade, então nada melhor que já começar o dia trocando ideia, falando de Vasco, trazendo informação e trazendo notícia e trazendo boas notícias, né, principalmente para os torcedores do Vasco aí que querem a revenda, né, principalmente para os torcedores que acreditam que o Vasco deveria buscar um novo investidor. Então a gente vai falar bastante sobre isso, vamos falar também sobre a situação do volante Jair, né, cara, que jogou muito bem na última partida e acabou trazendo uma reviravolta aí para o futuro dele dentro do próprio Vasco, e vamos falar sobre outros assuntos importantes aí referentes à questão da possível negociação aí entre Vasco da Gama, Edu Gaspar, Evangelos Marinax, com a participação de um grande empresário aí do futebol, né, o Giuliano Bertolucci. Então fiquem com a gente aí até o final do vídeo para você não perder nenhum detalhe, né? Peço a colaboração da galera, deixando aquele joinha, deixando aquele like aí para dar aquela moral, aquela ajuda para o nosso trabalho, e convido você, vascaíno, que ainda não é inscrito, né? Você que ainda não segue o nosso trabalho, você que não segue o nosso canal aqui no YouTube, para se inscrever lá embaixo, naquele botão vermelho, né? Escrito inscreva-se. Venha fazer parte da nossa família, que aqui todo dia tem vídeo, tem live, né? Independente se eu tô gravando no nosso estúdio, do escritório, se eu tô gravando aqui na rua, como eu tô fazendo agora, né? Mas o importante é sempre deixar você, vascaíno, bem informado e por dentro das notícias do nosso Vasco. Começar o vídeo falando um pouquinho sobre Copa Sul-Americana. Como vocês sabem, o Vasco conseguiu a passagem ali para os playoffs, né? O Vasco vai enfrentar um time que vem da Libertadores da América, né? Um terceiro colocado. Ainda não temos a definição de quem será o adversário do Vasco, né? Tem várias possibilidades, pode ser Bahia, pode ser o Bulo, pode ser a LDU, enfim, provavelmente ainda hoje a gente já vai saber qual vai ser o time, né, que o Vasco vai estar enfrentando, né, independente de adversário, né, a gente tem que assumir que o Vasco vai ter uma pedreira, né, o Vasco vai pegar um time que vem de uma competição mais forte, mas também vem aí de um momento complicado, né, vem aí de uma queda de Libertadores, então tem que aproveitar esse momento de subida do Vasco dentro da competição e obviamente tirar proveitos aí, né, dessas últimas partidas que o Vasco fez positivas contra a Fortaleza, contra a própria equipe do Melgar, né, pra gente dar sequência aí na competição sul-americana. Falando um pouquinho de Campeonato Brasileiro, né, o Vasco volta as atenções agora para tentar fechar os últimos jogos do Brasileirão aí antes da parada para a Copa do Mundo de Clubes no próximo mês, de forma positiva, né, fora da zona do rebaixamento, com a maior número de pontos conquistados, né, para a gente poder já figurar ali, se possível, entre os 10, 12 primeiros colocados da competição e torcer, né, para que durante a parada de um mês que a gente vai ter, o Fernando Diniz não somente consiga a vinda de reforços pontuais e que ele consiga treinar melhor essa equipe, né, principalmente na questão física, que ainda é uma grande preocupação, né, ainda é algo que chama muita atenção, como essa equipe do Vasco tem tendência a cair de produção no segundo tempo aí das partidas. Então a gente torce e espera que o trabalho vai ser bem feito aí nessa parada de um mês, que o Vasco volte, né, com mais produção, né, com mais intensidade aí para o restante da temporada. E agora falar sobre a situação do volante Jair. Depois do último jogo contra o Melgar, né, uma bela apresentação de Jair, diga-se de passagem, ele foi muito elogiado pelo Fernando Diniz e acabou tendo uma reviravolta dentro do clube, né? O Jair estava sendo dado como certo que ele iria sair agora no meio do ano, né, que ele seria negociado, vários clubes demonstraram interesse, mas o Fernando Diniz, né, deixou claro que ele conta com o jogador, que ele gosta muito do Jair, inclusive ele já tinha indicado a contratação do volante Jair no São Paulo, quando o Fernando Diniz trabalhou por lá, e também no Fluminense, né? Então isso faz com que o Fernando Diniz acredite no potencial dele, lembrando que o contrato do Jair com o Vasco ele termina agora, no final de 2025, o salário do Jair é de R$950 mil por mês, mas o Vasco parece que vai fazer uma proposta de extensão de contrato por mais 2 anos com o Jair, porém com uma redução salarial ali para cerca de R$600 mil por mês, e parece que o jogador está disposto, né? Ele quer continuar no Vasco, ele deve provavelmente aceitar essa redução salarial, porque ele não foi tão aproveitado nos últimos 2 anos, então entende-se que essa redução é justa, né, e vai obviamente ser importante para ele dar continuidade
continuidade ao trabalho dele dentro do Vasco aí pelos próximos anos. Mudando de assunto agora, vamos falar sobre algo muito importante, principalmente para o torcedor vascaíno que acredita, né, que o futebol do Vasco tem que ser revendido, né, tem que ser passado para um novo investidor. Com a decisão que acabou sendo acatada ontem na Justiça do Rio de Janeiro ali, que o clube associativo, né, o Pedrinho como presidente, segue no comando da Vasco da Gama SAF, estão aí se falando dentro do Vasco, né, internamente nos bastidores, que muito provavelmente nas próximas semanas, né, devem acontecer alguns encontros, algumas reuniões aí entre a diretoria do clube associativo e os representantes da ACAP, né? A ACAP, que é a empresa americana que acabou assumindo o controle da 777, que era a controladora do Vasco até, né, a queda deles financeira lá nos Estados Unidos. Então essas reuniões podem acabar selando um acordo para revenda, né, para que um novo investidor possa estar chegando ao Vasco aí nos próximos meses. E tem algo muito importante para ser dito sobre isso, né? O Pedrinho, ele vem recebendo muitas sondagens, né, muitas abordagens de investidores, empresas, enfim, pessoas interessadas na compra do nosso futebol. Pelo que a gente sabe, pelo que a gente apurou, né, o principal segue sendo o Evangelos Marinax, que no Brasil ele é representado por duas pessoas, pelo Edu Gaspar, né, que era ex-jogador do Corinthians e seleção brasileira e nos últimos anos trabalhou no Chelsea, né, lá da Inglaterra. Ele recentemente foi contratado pelo Marinax para se tornar, né, o cabeça ali da organização dos clubes do Marinax, e parece que o Pedrinho vem tendo muitas conversas aí sobre essa possibilidade, né, da venda do futebol do Vasco para o magnata grego. E além do Edu Gaspar, temos também as participações do Giuliano Bertolucci, né, que é um grande empresário, é o cara que, por exemplo, trouxe o Fernando Diniz agora para o Vasco, né, ele representa muitos jogadores no Brasil e fora do Brasil, né, jogadores como Andrei Santos, Richarlison, enfim, uma gama de atletas muito grande. E o Giuliano Bertolucci também tem muita proximidade aí com o Marinax, né, e segundo informações, ele também iria intermediar essas negociações, essas conversas e possivelmente já nas próximas semanas a visita, né, uma vinda do Evangelos Marinax e do filho do Marinax ao Brasil para dar sequência às negociações, né? Lembrando que o clube inglês, né, do Marinax acabou não se classificando para a Champions League do ano que vem, e isso aí fez com que as atenções dele voltassem para o futebol brasileiro, né? Lembrando que ele tem aí uma negociação com a equipe do São Paulo para um investimento na base do tricolor paulista, né? Ele não vai comprar o São Paulo, não vai comprar a base do São Paulo, ele apenas está investindo aí para poder no futuro ter um ressarcimento financeiro, e esse interesse muito grande na SAF do Vasco também persiste, né? Esse interesse que já vem aí há mais de 4 meses e pode e deve se intensificar a partir agora desse mês de junho. Então agora é aguardar, né, torcer para que essa decisão que acabou acontecendo ontem na Justiça do Rio de Janeiro, né, de manter o clube associativo no controle, avance aí e acelere esse processo de negociação, e que até o final do ano a gente possa ter isso aí sendo concretizado, né, e se possível um novo e um grande investidor podendo assumir o controle do nosso futebol. Beleza, rapaziada? Agradecer a presença de todos vocês aqui no nosso vídeo da manhã dessa quinta-feira. Pedir para você não esquecer de deixar o like no vídeo. Quem puder, manda uma mensagem de parabéns aí, até porque hoje o vovô aqui tá fazendo 41 anos de idade, então dá essa moral pra gente. E quem puder também, compartilhe o vídeo nas redes sociais. Tamo junto, um abraço.